Fala pessoal, muito tem se falado aí nos conflitos do Oriente Médio e eu vou trazer aqui para você um pacote resumido, para muita gente vai parecer longo, mas resumido e detalhado de toda essa história. Porque para você entender o que está acontecendo agora, é inevitável que você retroaja um pouco e estude o que aconteceu no passado. Eu sou um estudioso de história, eu gosto, tá? E eu ultimamente tenho assistido também muitos documentários em inglês sobre esses assuntos. Então, muitas das vezes apresentaram um tema resumido de 20 ou 30 minutos que você consegue ter uma ideia para você entender o cotidiano, mas ainda falta muito detalhe. E certamente, estudando história, você se prepara melhor para o futuro, você aplica melhor agora na prática e não se deixa, mais do que tudo, você não se deixa ser manipulado, você começa a perceber onde é que tem um jogo, como é que está sendo jogado esse jogo dos interesses de cada ator nessa geopolítica mundial. Então, eu vou começar aqui com vocês falando da história do Irã, começando, ou melhor, antes de começar, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu sei que tem muita gente aqui que não é habituada com a política do Oriente Médio. Então vamos lá, primeiro de tudo, pessoal. O Irã só se chama Irã de pouco tempo para cá. Pouco tempo eu estou falando de cerca de 100 anos para cá, nem isso. Porque antes era o Império Persa. O Irã, eles não são árabes, eles são persas. Eles não falam árabe, eles falam farsi. E eles, em que pese serem muçulmanos, é o único país da região que é governado pelos xiitas. Todos os demais, você me diz aí, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Bahrein, Kuwait, Iraque, qualquer um desses outros países, da Península Arábica principalmente, são governados por sunitas. Eduardo, o que é xiita e o que é sunita? Xiita e sunita são dois segmentos da mesma religião, do islamismo. As pessoas que a gente chama de islâmicas ou muçulmanas. Só que quando o profeta Mohammed, o Maomé, morreu, no século VIII, veio um grande debate. Quem deveria seguir adiante a interpretação do Alcorão, levar adiante a religião, ser o sacerdote líder daquele segmento de pessoas, das islâmicas? Deveriam ser os estudiosos que se dedicam a isso? Aí vem os sunitas. Ou os descendentes sanguíneos de Maomé? E aí vem os xiitas. Normalmente os xiitas, via de regra, eles são minoritários nos países onde eles estão. Então eles costumam ser mais barulhentos, eles costumam ser mais, como é que eu posso dizer? É que eu não quero utilizar a palavra radical, mas no final das contas é isso. Inclusive, os xiitas vão ser identificados, essa palavra xiita é identificada como radical para nós aqui no Ocidente, após a Revolução de 1979, dos ayatolás, que chegaram ao poder no Irã, levando adiante o primeiro país da região, sendo liderado por xiitas. E aí você já começa a perceber por que xiita virou sinônimo de radical. Mas essa história não começa aí em 79, não. Vamos voltar aqui, mas sendo mais preciso, 78 anos atrás, para começar a entender. Essas duas pessoas aí são o William Darcy e o Shah Mozaffar al-Din Qajar. Shah, em farsi, significa rei. Então é o rei Mozaffar, do lado do William Darcy. O William Darcy, ele não é chefe de Estado, ele é um empresário britânico que tinha muitos negócios fora do reino. Do petróleo. Eduardo, mas apostar no petróleo? Porque aqui, em 1901, quando eles assinaram esse acordo aqui que eu vou falar para vocês, o petróleo não era a energia que movia o mundo, era o carvão, ainda vindo ali de uma das revoluções industriais. Então, a locomotiva era a vapor, as caldeiras normalmente eram de carvão, a eletricidade era algo novo e ali também estava começando a questão do petróleo, para servir depois, viria a servir depois como principal energia do mundo. Tanto é que o petróleo não foi descoberto em 1901. Ele foi descoberto quase uma década depois lá no Irã. Então foi uma aposta do William Darcy. Mas essa posição permitiu a ele fazer uma aposta
muito beneficente para ele. Você imagina eu falar para vocês o seguinte, olha, eu imagino, estou tendo uma visão que daqui a 100 anos, vamos imaginar, sei lá, um minério vai ser muito importante porque ele vai ser a nova energia do mundo. Só que hoje em dia ninguém utiliza esse minério. De repente no seu quintal é cheio desse minério. Você não ia dar grande valor a ele. Concorda? Essa era a situação aqui do William Darcy. Naquele momento, como o petróleo não era a energia que movia o mundo, ele fez um acordo muito beneficente para os britânicos. Então, o que ele fez? Ele garantiu a exploração de petróleo no Irã, porque ele fez esse acordo com o rei, né, o Mozaffar al-Din Qajar, para os próximos 60 anos de exploração. E, para tanto, o lucro que ele obtivesse dessa exploração, ele daria apenas 18% para o Irã. Ainda assim, gente, 18% em matéria de petróleo é dinheiro demais. Mas, convenhamos, é praticamente nada para o país que está dando a matéria-prima para esse tipo de business. Então, em virtude disso, associado a outros fatores, o Irã começou a pedir por mais democracia. E aí foi feito o movimento que ficou conhecido como o movimento constitucionalista, que ficou de um lado de dois polos no Irã. O polo dos monarquistas, apoiadores do Shah, da época, né, o Qajar, e do outro lado, os constitucionalistas. As pressões começaram a ser tão grandes porque eles faziam o quê? Eles viam o iraniano local trabalhando, ganhando uma miséria nos postos de extração, depois foram descobertas várias reservas no Irã, enquanto que os britânicos moravam muito bem, frequentavam clubes, aquela vida nababesca toda. O negócio do petróleo transforma qualquer um, pelo menos em milionário, se for mal gerido. É igual o Rockefeller falava, né? O melhor negócio do mundo é uma petrolífera bem gerida. O segundo melhor negócio do mundo é uma petrolífera com má gestão. Então, é muito dinheiro. E aí começou a pressão e o Shah acabou cedendo e criou o Congresso, o Majlis. Majlis também é o nome dado, quando vocês forem ver algumas fotos de líderes árabes, é muito comum, é a sala onde eles recebem as pessoas, onde eles conversam. Por vezes, né, se for uma autoridade pública, ele recebe até popular e fica meio que num formato de sofá retângulo conversando com as pessoas. Ali é o Majlis. Então, foi criado o Congresso lá no Irã, na verdade, na Pérsia, que depois viria a ser chamada de Irã. A gente vai chegar lá. Ainda não é o momento de tratar o Irã como Irã. Até então, era a Pérsia. Estamos ainda aí na primeira metade do século XX. Pois bem, essa questão toda, ela acabou gerando uma guerra civil no Irã. Constitucionalistas contra monarquistas. Ela começou em 1921 e sagrou como vitorioso um militar. E aí você vai começar a associar os nomes. Cadê minha logo aqui embaixo rodando? O primeiro militar a comandar o primeiro militar não, né? Mas quem saiu vitorioso dessa guerra civil foi esse homem aqui, Reza Shah Pahlavi. E ele começou a dinastia Pahlavi, foi o primeiro. Quando ele chegou ao poder, o que ele fez? Ele começou a ocidentalizar o país. Ele começou a acenar para as potências do Ocidente. Mas tampouco ele queria muita influência da União Soviética. Vale lembrar, naquele momento, tinha acabado de acontecer, há pouco tempo atrás, né, a Revolução Bolchevique. E também não queria muita influência do Reino Unido, dos britânicos, que tinham uma fama de ser muito exploradores das colônias. Guardou essa informação? Beleza. Em 1925, então, o Shah atual, o Qajar, que é aquele da foto anterior aqui, ó, esse aí da direita, ele é deposto pelo parlamento, o Majlis. Em 1925, há um novo rei, que é o Reza Shah Pahlavi. Nesse movimento deles de modernização, que começou sendo um dos seus principais trunfos, né, não era exigido as mulheres andarem de véu na rua, dentre outras questões mais, acabou também sendo o seu principal problema. Por quê? Porque ele se apoiou muito numa potência europeia, que foi a Alemanha, justamente no momento de ascensão do Hitler.
E não se engane, tá? Só abrir um parênteses aqui. O Brasil também. O Brasil, nos anos 30, passou a ter como principal parceiro comercial a Alemanha nazista. O Irã, a mesma coisa. E aí, temendo que no começo da guerra já, né, o Irã pudesse se... Aliás, em 1935, o Reza Pahlavi, desculpa, estava quase pulando essa parte. O Reza Pahlavi, em 1935, muda o nome do país, de Pérsia para Irã. Por que Irã? Irã é a tradução para terra dos arianos. Vocês vão lembrar o que o Hitler queria? Uma super raça ariana dominando o mundo. Pois bem, esses fatores acabaram culminando com uma pressão do Reino Unido e da União Soviética pela saída do Reza Pahlavi. Na sua saída, o que aconteceu? Ele foi forçado ao exílio. Mas as superpotências concordaram em deixar ali naquela posição o seu filho. E aí vem o famoso, talvez o mais famoso do Pahlavi, o Mohammad Reza Pahlavi. Em 1941, ele chega ao poder com apenas 21 anos de idade. E por que as superpotências fazem isso? Porque em meio à guerra, o Irã tem um posicionamento estratégico, ele está ali abaixo da Rússia. Então ele poderia servir da entrada de tropas para combater os nazistas e era uma grande fonte de petróleo. O petróleo estava em total ascensão. Vale lembrar, por exemplo, o Bahrein, o país aqui da caneca, teve a sua estatal petrolífera, que lá não se chama Petrobras, chama-se Bapco, a Bapco bombardeada por aviões fascistas do Mussolini. Então o mundo já estava de olho na energia do petróleo. Vale lembrar também, o petróleo era tão importante já na década de 40 que foi muito provavelmente o que motivou o bombardeio a Pearl Harbor. Mas como assim, Eduardo? Pois é, os Estados Unidos, que estava reticente a entrar na Segunda Guerra Mundial, começou a apoiar principalmente a Inglaterra, mandando munição, mandando tanques, mandando armamento e equipamento militar. Mas também, em determinado ponto, o Roosevelt corta o óleo do Japão. E aí o Japão, vendo que seria estrangulado, o que faz? Arrisca numa estratégia onde eles pensavam o quê? Que o Japão poderia vencer uma guerra curta de alta intensidade, mas não uma guerra longa com os Estados Unidos. E o Japão também ele subjugou os Estados Unidos. Porque como os americanos estavam curtindo praia, tirando férias, vivendo um momento de alta prosperidade, eles não queriam efetivamente por uma guerra. Vale lembrar, eles acabaram de sair da recessão, da crise de 1929. Então o Japão olhava para os americanos como um povo fraco. E aí ocorreu aquele ataque surpresa em Pearl Harbor, que muita gente desacreditou. Por quê? Porque, basicamente, quase que ao mesmo tempo em que o Japão declara guerra aos Estados Unidos, ocorre o bombardeio a Pearl Harbor. E você vai lembrar, se o Japão declara guerra aos Estados Unidos, se você imaginar que esse foi um movimento não traiçoeiro, mas um movimento minimamente honesto, levaria pelo menos 4 a 5 dias para a frota japonesa chegar até a costa do Havaí. Mas eles já estavam já mandaram essa frota para lá, os seus porta-aviões, com os caças zeros, enquanto não era declarada a guerra. Eles já estavam duas tacadas à frente dos americanos. Então, dito isso, a importância do petróleo em meio à Segunda Guerra é gigantesca e o Irã acaba não tendo outra alternativa. Tá? O pai aí, desse que vocês estão vendo na foto, né, do Mohammad Reza Pahlavi, que também é Reza Pahlavi, acabou indo para o exílio, mas pelo menos deixou o filho dele. Vale lembrar muito ali aquela questão toda de Dom João VI, que deixou Dom Pedro I e depois foi sucedido pelo Dom Pedro II, mais ou menos essa questão também. Então, o Mohammad Reza Pahlavi, ele assume o poder e muita gente vai conhecer essa foto aqui, a foto de cima desses três senhores, Stalin, Roosevelt e Churchill se reunindo exatamente no Irã. O que as pessoas não dão muita questão é onde isso daí foi feito. Isso aí foi feito durante a Conferência de Teherã, onde pela primeira vez nós vimos essas três potências, né, representadas pelos seus líderes, uma do lado da outra. Ainda que muito antagônicos, né? O Churchill, por exemplo, criticava muito o comunismo, achava que o Stalin era o diabo na Terra, só tinha um cara pior do que ele, que era o Hitler, né? Mas você vê que nesse momento eles se reúnem e nas fotos abaixo, aí, em preto e branco, você já vê ali novinho o Reza Pahlavi junto ali com Roosevelt, depois embaixo com Stalin, aqui do lado uma outra foto ali
da confraternização dos três, e ali é que foi decidido, né, a questão de partilha, ou melhor, partilha não, né, mas de contra-ataque aos nazistas, uma estratégia uníssona desses três países. Então aí, por exemplo, criou-se o senso de que seria inteligente os americanos e os britânicos, que ainda hospedavam ali em exílio os franceses, vocês vão lembrar do resgate de Dunkirk, onde o próprio Churchill imaginava que no máximo 100 mil soldados conseguiriam ser resgatados, pois estavam encurralados pelos alemães, e na verdade foram resgatados mais de 300 mil militares, né, muitos deles franceses, junto com Charles de Gaulle, que viveu no exílio para depois retornar heroicamente para a França. E eles só não foram esmagados pelas forças nazistas por um golpe de sorte ou de bênção. Por quê? Porque os alemães estavam entorpecidos com uma nova droga, uma espécie de metanfetamina, que eles ficavam ligados e faziam como é que era o nome mesmo em alemão? A Blitzkrieg, ou alguma coisa assim, né, que na verdade era uma tempestade de blindados que avançavam rapidamente pelo solo. Eles conseguiram então guerrear dia e noite, foram lambendo ali, né, Antuérpia, Bélgica, Holanda, passaram ali, imaginou que era uma espécie era o sistema de defesa francês, que todos imaginavam que seria impossível de ser ultrapassados, né? Altamente blindados, com canhões superpotentes para evitar artilharias invasoras, mas mostrou-se muito ineficiente. Então, quando chegaram a encurralar ali na praia de Dunkirk, o Hitler falou, espera chegar o reforço, porque os blindados leves foram muito rápidos, espera chegar o reforço da artilharia mais pesada, aí a gente termina o serviço. Graças a Deus, o general alemão, que estava recebendo as ordens do Hitler, resolveu, nesta daí, não foi sempre assim, mas nesta daí ele resolveu seguir o Hitler, segurou a onda, e isso é que deu margem para esses 300 mil militares saírem de Dunkirk e ir para o Reino Unido. Então, uma vez posicionados no Reino Unido, tinha ali tropa, tinha equipamento agora vindo dos Estados Unidos. Vamos lembrar que Pearl Harbor foi 7 de dezembro de 1941, uma das duas datas que os americanos falam, we will never forget, nós jamais esqueceremos. 7 de dezembro, Pearl Harbor, 11 de setembro, Nova York. Então, com esse cenário é que você tem a conferência aí de Teherã. E aí o Stalin fala, pô, rapaziada, invade aí a oeste, que eu tô guerreando aqui a leste. Vamos unir forças, porque se o Hitler ficar só concentrando todo o seu esforço aqui na Rússia, vai ser ruim de segurar a onda. E assim foi feito. Primeiro, né, teve a reviravolta na Batalha de Stalingrado, em 1943, e em 1944, o dia D, né, o retorno lá das forças aliadas pela Normandia, quando eles conseguem retomar ali uma parte da França, depois com Hitler enfraquecido, tendo dois grandes frontes de batalha, isso acaba se acelerando. Vale lembrar, os pracinhas brasileiros ao sul da Itália, pelo norte da África, chegando para invadir ali a Itália na Segunda Guerra Mundial, e depois, né, o desfecho que vocês sabem, o último assalto, que foi o Exército Vermelho que entrou ali para dominar Berlim. E verdade seja dita, os russos foram as tropas russas foram as mais sacrificadas durante essa guerra. É claro, a Alemanha nazista foi dizimada, mas o exército russo foi o que sofreu mais baixas, muito mais baixas do que os seus opositores. Inclusive o Putin vira e mexe e relembra isso daí publicamente. Tá? Isso daí não é opinião do Eduardo, isso daí é um fato inegável. Estamos aqui em 1943, na Conferência de Teherã. Muita gente vai dizer que foi um desrespeito com o Irã, só porque o Reza Pahlavi era novinho, não avisaram a ele que estavam indo fazer a conferência, chegaram tratando como se fosse quintal deles. Meus caros, no momento de guerra, você saber aonde está o líder inimigo é valiosíssimo. Você vê só, os Estados Unidos seguraram, junto com Israel, seguraram até onde puderam o ataque final agora ao Irã, que acabou vitimando o chefe, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. E eles fizeram isso por quê? Porque estavam postergando. O Trump falou, ajuda está a caminho. Olha só, estamos chegando. Enviei o porta-avião. Agora os nossos caças estão parados na Europa, pararam na Grécia, estão reabastecendo, estão indo. Ele estava o quê? Só enrolando
porque faltava saber aonde o Ali Khamenei estaria. Quando Ali Khamenei fez a reunião junto com outras altas autoridades do Irã, os Estados Unidos foi lá e bombardeou.